Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder sobre uma dúvida que colocaram lá no nosso vídeo sobre linha do tempo dentro do Power BI. O Nathanael fez uma pergunta aí para mim e eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouco melhor os pormenores da dúvida dele. É uma dúvida frequente, então eu acho que esse vídeo aqui pode dar uma contemplada legal na dúvida dele. E qual que era a pergunta? Preciso monitorar 3 variáveis diferentes em um mesmo gráfico em função do tempo. Pode me explicar como fazer? Vamos lá então nesse vídeo mergulhar um pouco nessa pergunta e explicar como que a gente pode fazer isso. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Então vamos lá, se eu bem entendi a dúvida do Nathanael, ele tem aqui uma tabela com uma coluna de tempo, né? Essas 3 colunas na verdade são tempo, né? A primeira data, o número do mês e o nome do mês. E ele tem aqui no meio 3 variáveis que ele quer colocar no mesmo gráfico, né? No meu caso aqui eu exemplifiquei como quantidades de venda, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, quantidades de venda de hardware, de periférico e computadores. E a minha intenção é ver essas 3 coisas dentro do mesmo gráfico, tá? Aqui eu vou mostrar 2 jeitos da gente conseguir fazer isso. O primeiro jeito, que eu não acho ideal, mas se você tiver com pressas, enfim, se você tiver que fazer dessa maneira, eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar o jeito ideal de colocar essas coisas no gráfico de linha, de um jeito muito mais fácil e muito melhor, melhorando aí o nosso modelo da tabela aqui. Novamente, esse daqui não é o jeito ideal da gente olhar uma tabela dessa, beleza? Mas vamos lá, como é que a gente conseguiria colocar essas 3 informações em um só gráfico de linha? Então vamos aqui para o nosso Canvas, né, para a nossa tela, e vamos colocar aqui primeiro o nosso gráfico de linha. Vamos colocar aqui um Line Chart, beleza? E agora vamos observar aqui do lado, tá? Então a gente tem aqui uma série de campos que a gente pode colocar. Aqui em Axis a gente normalmente coloca o tempo, ok? A gente vai colocar aqui tudo que é em relação a tempo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a minha tabela. Eu vou arrastar, por exemplo, aqui mês para dentro aqui do meu eixo X, tá bom? E depois a gente tem aqui os valores, né? Se eu quiser colocar várias variáveis aqui dentro, né? Vários valores, eu posso ir adicionando tudo nesse campo aqui, tá? Então, no meu exemplo, eu tenho 3 valores, 3 variáveis, né? Que é justamente computadores, hardware e periféricos. Para cada um deles eu posso apertar nele e jogar aqui dentro de valores e notem o que acontece com o meu gráfico, né? Então ele foi montando aqui já as linhas dentro do nosso ano, né? Ele já foi montando aqui como é que evolui cada uma das minhas variáveis, beleza? Então aqui eu tenho jeito de fazer, jeito de colocar 3 variáveis no mesmo gráfico de linha, né? Então eu posso pegar cada um dos números que eu quero colocar e jogar aqui dentro. Ponto de atenção aqui, tá, pessoal? Cuidado com a unidade que você está jogando no gráfico. No meu caso, são todas elas quantidades de vendas, tá? Mas, por exemplo, se eu jogar aqui quantidade de venda e valor de venda, pode ser que eu vá distorcer todo o meu gráfico. Ou se, por exemplo, uma unidade de venda tiver realmente por cada unidade e a outra eu faço a venda por milhão, né? Então, novamente, eu vou distorcer todo o meu gráfico. Então, tomem cuidado com unidades na hora que vocês estiverem fazendo esse tipo de gráfico com muita informação dentro dele. Beleza? E agora, vamos lá para descobrir como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil e ainda melhorando o nosso modelo de dados. Beleza? Então eu vou tirar aqui esses 3 valores e a gente vai voltar para a nossa transformação de dados. Então a gente vai clicar aqui em Transform Data e aí vamos dar uma corrigida aqui na nossa tabela. Beleza? Então eu tenho aqui a minha tabela carregada, a minha tabela de vendas, e nota que aqui no meio eu tenho vários valores nulos, né? Então aqui eu tenho valores nulos em hardware, computador aqui eu tenho no dia 1/1 de 2019. Por que isso acontece? Porque eu não tive vendas de computadores nesse dia, eu também não tive venda de hardware no dia 2/1, no dia 3/1. Então o que acontece? A minha tabela ela fica cheia de espaço, em branco, e isso não é o jeito ideal. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essas 3 colunas, né? Porque aqui eu estou falando do quê? De quantidade vendida por uma categoria de produto, que é hardware, periférico ou computadores. Então aqui eu tenho 2 informações só, ao invés de 3 ali, que são 3 colunas, né? Eu tenho quantidade de vendas e eu tenho o que eu estou vendendo. São só 2 informações. A gente vai arrumar essa tabela para deixar ela desse jeito de pensar.
de que é uma quantidade, uma coluna de quantidade e uma coluna do que eu estou vendendo. Como é que a gente faz isso aqui dentro? A gente vai clicar nas colunas que a gente quer transformar, ou seja, que a gente quer fazer essa mexida aí, né? Então colocar só 2 colunas. E a gente vai vir aqui em cima em Transform e Unpivot Columns, tá? A gente vai despivotear essas colunas. Então no momento que eu clicar aqui, olha o que aconteceu. Olha que interessante o que aconteceu. Ele virou essas colunas. Então agora eu tenho aqui uma coluna só com as quantidades vendidas e uma coluna do o que eu estou vendendo, né? E aqui em cima eu ainda posso mudar. Ó, ele automaticamente colocou aqui o nome de atributo e valor, né? Que é justamente o nome que ele colocou aqui em cima. Só que dentro dessa mesma fórmula que o Power Query gera, eu posso alterar aqui para, por exemplo, quantidade, tá? E aqui em vez de atributo eu posso colocar aqui categoria, por exemplo, e nota o que aconteceu aqui embaixo, né? Ele já migrou aqui para categoria e quantidade. E desse jeito vocês vão notar como é muito mais simples colocar no gráfico de linha. Então eu vou apertar aqui em Home, Close and Apply para a gente voltar para a nossa telinha, para ele carregar esses dados já transformados. E aí, com esse gráfico, né, que ele manteve um mês ali, porque isso eu não mexi no meu Power Query, porém, agora olha a sacada. Eu vou colocar aqui quantidade de venda nos valores. E aí eu tenho aqui a minha linha. Eu posso ver a minha linha total de venda. Como é que eu vejo agora, por cada uma das 3 variáveis, por cada uma das 3 categorias que eu tenho lá, que é hardware, computador e periférico? Eu posso pegar essa coluna de categoria e jogar ela aqui para dentro, ó, na parte de legenda. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa quantidade e vai dividir por cada categoria que eu tiver. Então, peguei aqui categoria, vou jogar aqui dentro de legenda e nota que é o mesmo gráfico que a gente tinha feito na mão, arrastando cada campo, porém de jeito muito mais rápido. Aqui para vocês eu só mostrei 3 categorias, né, 3 variáveis, mas imagina se a gente tivesse 10 variáveis, por exemplo. A gente teria que ficar clicando em cada uma delas e jogando aqui para dentro de valor, ou seja, a gente ia ter que fazer esse processo de arrastar daqui para cá 10 vezes, enquanto nessa segunda maneira que eu mostrei para vocês, vocês precisam arrastar 2 campos só, que vai ser o seu campo de quantidade, que normalmente a gente chama de fato. Eu vou me aprofundar melhor em outros vídeos aqui o que é fato, mas em resumo é mais ou menos tudo que é um número. Então a gente joga lá os valores e aqui a gente só precisa jogar outros valores aqui em legenda para a gente quebrar isso daí dentro das nossas variáveis. Muito mais rápido, muito mais fácil e de um jeito muito melhor no nosso modelo de dados, muito mais compreensível. Espero ter esclarecido essa dúvida para vocês, especialmente aí para o Natanael. Obrigado por assistir aqui a esse vídeo, Natanael. Gostei muito da sua dúvida, espero ter esclarecido ela. Se você tem outras dúvidas, não esquece de deixar o comentário aqui nesse vídeo. Se você gostou, também não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sino para receber a notificação dos próximos vídeos, porque eu vou continuar respondendo a dúvida de vocês e também trazendo outras temáticas aí dentro da parte de Business Intelligence, Excel, Power BI, enfim, dentro desse nosso mundo de dados que é muito interessante. Hoje eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir todo esse vídeo e eu vejo vocês nos próximos.